Pessoal, é muito comum pessoas tentarem unir algumas falas de Jesus Cristo e Jeová ter dito as mesmas palavras e dizer que é a mesma pessoa. Isso é coisa de criancice, viu, gente? Isso é coisa infantil, isso não é coisa de gente adulta, de gente séria, que lê a Bíblia com seriedade e respeita realmente a palavra de Deus. Isso é coisa de criança, isso não é coisa de gente séria, tá? Então nós vamos analisar aqui algumas comparações e vocês vão perceber isso. As pessoas isolam as palavrinhas, entendeu? Mas não analisam o contexto, inclusive o contexto imediato no próprio versículo. Aqui Jesus falou mesmo que Jeová, então Jesus é Jeová. Gente, olha lá. Você tem Isaías 44:6. Jeová disse, eu sou o primeiro e sou o último. Aí você tem Jesus em Apocalipse, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o primeiro e sou o último. Quer dizer que Jesus é Jeová? Não, gente. Analisa o contexto. No próprio versículo lá em Isaías diz, que Jeová diz que ele é o primeiro e o último. Fora de mim não existe Deus. Jeová está dizendo que antes dele nunca houve Deus e depois dele não haverá outro. Jeová é o eterno Deus do universo. É nesse sentido que ele é o primeiro e o último. Agora, Jesus disse que ele é Deus? Não, olha o contexto. Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive e fui morto. Não tem nada a ver com o que Jeová disse no sentido de ser primeiro e último. E ele repete a mesma coisa aqui no 2:8, até de forma mais clara, aquele que foi morto e reviveu. Jesus é aquele que morreu, obviamente, e foi ressuscitado por Jeová. O único ressuscitado diretamente por Jeová e para a vida celestial. Então ele é o primeiro e o último nesse sentido. Olha aqui, não no sentido que Jeová disse ser primeiro e último, no sentido de ser o único Deus, que não haverá outro Deus além dele, tá? Perceba que o contexto da fala é diferente, tá? Se você quiser usar essa regra aqui então e dizer que é o mesmo, você teria que concordar que Ezequiel e Jesus são a mesma pessoa. Ezequiel foi chamado filho do homem, Jesus também é filho do homem. Quer dizer que Ezequiel é Jesus ou vice-versa? Não. Outra comparação. Satanás aqui diz que brama como leão. Jesus aqui é o leão da tribo de Judá. E aqui em Oséias diz que Jeová ou Javé rugirá como leão. Quer dizer que Satanás é Jesus? É Jeová? Claro que não. É um contexto diferente. Embora todos eles são comparados ou dito como bramando como leão, não quer dizer que Satanás seja Jesus ou seja Jeová. O fato, por exemplo, de Jesus ser chamado de leão e Jeová que bramir como leão, quer dizer que Jesus é Jeová? Claro que não, porque até Satanás é comparado como leão. Então, esse tipo de comparação que as pessoas fazem, isso é coisa de criança, isso não é coisa de gente séria. Não é coisa de pessoa que estuda a Bíblia com seriedade para aprender realmente a defender o que está na Bíblia. Então, o contexto, o sentido como é aplicado as palavras é que indicam a diferença da aplicação dos termos. Filho do homem aqui é no sentido diferente. Claro que Jesus é muito mais filho do homem do que Ezequiel. Jesus era um homem perfeito, Ezequiel não era um homem perfeito. Então, existe contexto, diferenças gritantes nas comparações. Como no caso aqui, eu sou o primeiro e o último, sou o primeiro e o último. Jesus não disse, eu sou o primeiro e o último Deus, como Jeová disse. Então, quando você faz esse tipo de comparação, tá? Tentando unir essas frasezinhas aqui, você seria obrigado a unir as outras também, né? Você teria que concordar que Satanás é Jesus e é Jeová, porque todos eles são chamados de leões na Bíblia. Tá? Então, mais uma comparaçãozinha para vocês verem que tem pessoas infantis, né, que se acham muito entendidas e ficam fazendo esse tipo de comparaçãozinha com palavrinha aqui e ali para tentar, de alguma forma, defender as mentiras que eles acreditam, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem todos com a paz de Jeová e Nosso Senhor Jesus.